começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e hoje com um convidado muito especial, que já esteve aqui conosco, e como você manda no nosso programa, recebemos tantos e-mails pedindo que ele voltasse, e para nossa felicidade e dos nossos telespectadores, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele novamente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lair Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis para mais de 40 países. Na área de autoconhecimento e 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, entre elas a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje a Novartis. Olha que currículo maravilhoso, né? Doutor, obrigado. O senhor não faz ideia a quantidade de e-mails e ligações. Até meu celular as pessoas descobriam e meu telefone não parava de tocar. Por favor, coloque a entrevista do Dr. Lair Ribeiro no site. Que bom, fico feliz de saber disso. Então, para quem não assistiu, já vou dizendo para você. A primeira entrevista do Dr. Lair Ribeiro, vocês vão amar essa, a primeira entrevista já está no site. Bom. Essa vai entrar em seguida, eu prometo. Mas continue nos mandando e-mails, por favor. O nosso site é www.programavivamais.com.br. Eu estou brincando que a gente recebeu muitos e-mails, mas a gente adora receber os e-mails de vocês, adora a participação dos telespectadores, as perguntas são maravilhosas, as dicas então encantadoras. Tudo que vocês escrevem para nós, a gente adora. Continuem escrevendo, né, Miguel? Pois é. Sabe que o último programa do Lair, sim, me causou um probleminha sério, né? Primeiro que eu tive que tirar leite de soja da minha geladeira. Daí glúten foi abolido. A barriga até diminuiu, né, Lair? Melhorou. Que bom. Ele diminuiu a barriga, é verdade. Mas perde mesmo. Açúcar e outras coisas nós cortamos. Então, assim, ó, tá com mais energia, não tá? Para trabalhar? Tô com mais energia. Tenho feito uma reposiçãozinha, como tu. Não é reposição, é modulação? Né? Isso. E eu e o Vitor, nós fizemos, tu te lembra, nós fizemos o curso aquele de fim de semana com o Lair, que nos obrigou a nos inscrever, quer dizer, não ele, nós nos obrigamos a nos inscrever na pós-graduação que começa semana que vem. Começa semana Aliás, esse sábado. Começa sábado, sábado agora. Então sábado estaremos às 9 horas da manhã em São Paulo. Que eu acho que o caminho, eu estava comentando com o Lair, eu devo receber, se eu disser que é um panfleto por semana, vocês vão achar que é exagero, mas às vezes é mais do que isso. De congressos específicos para cirurgia plástica com enfoque em anti-envelhecimento. E o anti-envelhecimento ele passa por uma nutrição, uma alimentação adequada, principalmente, sim, né, Lair? Isso é verdade. E por uma modulação hormonal adequada. Sem isso não tem jeito de ter anti-envelhecimento. Né? Me diz uma coisa, Lair. Fala. A gente está com um copinho d'água, vamos começar com o básico. Vamos. Porque todo mundo fala aqui no programa, todos os médicos, sem exceção, que água é essencial, que a gente deve tomar água, não deve tomar refrigerante. Sim. Tu já falaste isso no último programa e aí surgiu essa dúvida. Refrigerante não tomei mais também. Pô, que bom, está tendo impacto. Não, então. eu tô entrando de cabeça, né? Porque eu tô com 52. Sim. Quer dizer, se eu não me cuidar agora... E a namorada dele tem 20, tu tá entendendo, né? Tem que se cuidar mesmo. Tem que me cuidar. Bom, se bem que ela tá achando muito chato eu não comer mais nada e não tomar mais nada. Mas se tiver o resultado que parece que dá, realmente, né? Lá a gente tinha falado sobre refrigerante. Refrigerante... nem pensar, né? O problema do refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5 e o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece,
você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então, quando você alcaliniza o tecido, na célula cancerígena, ela para de se, ela diminui a proliferação. Então, tudo aquilo que você fizer que aumentar a sua alcalinidade faz uma diferença. Às vezes a própria água. A água, 70% do corpo em torno, como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo como um todo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós, na medicina, damos muito pouca bola para isso. O médico, em geral, não entende de água. Ele pensa que a água, o importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem 4 outras tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH, que nós acabamos de dizer, quanto mais, mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou superior ao pH do sangue, ou seja, a água ideal ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução, porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo, você diz, mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxidação dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá quanto que é o ORP. O ORP de uma água boa ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não muda o ORP. Tem nada a ver com a filtragem, não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença, entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores, e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com poder de redução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa, ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço, existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido, é um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora, ou dá para o inimigo. Porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é o seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então, se uma pessoa que toma água por osmose filtrada, por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose, por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal,
ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia, e vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor, porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar um magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo, porque a tensão superficial dela é tão alta que ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio, entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Pode Veranópolis, ser. Né? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... uma dica para quem vai comprar. Uma dica que a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por gente... isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom, virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente um. Eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser, se é o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem